Me chama de corrupto, porra! O sentido da política, com Renata Lopretti. Oi, Renata, boa tarde. Ei, Tatiana, boa tarde a você e a todos. Bom, vamos procurar o sentido da política de acordo com os acontecimentos dessa última semana. Acho que a gente pode começar pelo fato do Supremo Tribunal Federal ter aceitado a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o senador Aécio Neves, fazendo assim com que pela primeira vez ele se torne réu na Lava Jato. Qual é o significado político e o significado eleitoral? Porque às vezes tem significados diferentes do fato de Aécio ter se tornado réu. Tatiana, ótimo ponto para a gente começar, porque essa questão do Aécio puxa vários fios. O ritmo do nosso noticiário é tão vertiginoso, acontece tanta coisa que corre o risco da gente perder o tamanho do que significa o candidato que na eleição presidencial passada, que agora parece tão longe, ter ficado em segundo lugar, tido mais de 50 milhões de votos e está às vésperas da eleição seguinte exterminado do ponto de vista político. Quando eu digo exterminado, eu quero dizer o seguinte: ainda que o senador Aécio Neves venha a tentar a reeleição para o Senado, o que lideranças do partido dele estão lutando desesperadamente para convencê-lo a não fazer, ele está, como se costuma dizer, fora do jogo principal. E tudo indica que está fora do jogo principal de vez. Isso por si já seria uma coisa completamente extraordinária. É só porque a gente está vendo tantas coisas extraordinárias que às vezes a gente se esquece. Agora, tem sim consequências políticas e eleitorais que vão além de Aécio Neves, que vão para o partido dele, para o PSDB. O que aconteceu nesse caso do senador que é derivado da delação da JBS? A gente viu o PSDB não fazer absolutamente nada a respeito dos problemas de Aécio, né? Com muita dificuldade, depois de um bom tempo, conseguiu tirá-lo da presidência do PSDB. Mas isso foi tudo, ele não foi minimamente cobrado pelo PSDB, pelas encrencas em que se envolveu. A consequência disso agora é que o PSDB tem esse fardo extra para carregar na eleição desse ano. E isso vale tanto para Minas Gerais, que é a base eleitoral do Aécio, é o segundo maior colégio eleitoral, um estado, Tatiana, em que ninguém ganhou a eleição presidencial sem ganhar Minas no passado recente e onde os tucanos tentam se recompor. Vão lançar para governador, o senador Antônio Anastasia, afilhado político do Aécio, foi vice-governador dele e agora vai tentar nessa campanha se dissociar, vamos ver em que medida ele vai conseguir fazer isso, da figura dele. Então, a história política do senador Aécio Neves e tudo que aconteceu com ele está aí no centro de tentar reconstruir esse campo político em Minas Gerais. E mais, está no colo do pré-candidato Geraldo Alckmin também, que vai ter que se virar com o fato de que Aécio Neves é do partido dele e de que ninguém fez nada duro ou mesmo moderado em relação a tudo que aconteceu com ele aí por causa da delação da JBS. A gente já viu aí o Geraldo Alckmin essa semana ensaiando alguns passos, como por exemplo dizer que ele, Geraldo Alckmin, acha que Aécio não deveria ser candidato a nada esse ano. A Aécio tem toda uma resposta, mas isso é só para a gente ter uma ideia do desconforto que vai ser carregar isso na campanha eleitoral, Tatiana. Isso para o PSDB. E eu acho que a gente vai achar um significado que vai além dos tucanos, que é o Supremo dando uma sinalização de que mesmo muito lentamente, para quem tem foro, a Lava Jato e todas as investigações que vieram no bojo da Lava Jato estão tendo consequência.
Então, isso é mais um motivo ali de alerta e de alarme e de problemas futuros para outros tantos políticos que ainda estão abrigados no Congresso, que ainda estão abrigados em cargos no governo. Politicamente, essa decisão do STF pode ser entendida como uma resposta, ainda que haja discussões sobre se na mesma medida, fazer com que Aécio se torne réu pode ser uma resposta a quem diz que Lula estava sendo perseguido, por exemplo, pela justiça? Olha, Tatiana, já vinha sendo difícil de sustentar esse discurso da Lava Jato como um instrumento de perseguição ao PT. É lógico que o tamanho da figura do ex-presidente Lula não é comparável ao de nenhuma outra liderança em seu próprio partido, né? Por ele ter sido presidente da República 2 vezes e pela centralidade absoluta dele na história do PT. Mas é verdade, sim, que a gente viu o comprometimento de outras lideranças em outros partidos de uma maneira mais ou menos uniforme, se você descontar fatores como, por exemplo, o fato de que Michel Temer, sendo presidente da República, conseguiu barrar no Congresso as investigações que mais poderiam comprometer o futuro imediato dele na presidência. Mas sim, os sinais já vinham acontecendo. Acontecer com Aécio é sim um sinal de que mais um sinal a comprometer o discurso da seletividade, ainda que esteja tudo, digamos, do ponto de vista do ritmo da justiça, as coisas estejam em estados muito diferentes, né? Você tem o ex-presidente Lula já condenado e preso, e você tem Aécio transformado em réu de um processo que, pelos ritmos do Supremo, ainda a gente não dá para saber quando vai ser concluído. Bom, no domingo foi feita a primeira pesquisa Datafolha de intenção para a eleição presidencial depois da prisão do ex-presidente Lula. A gente já falou bastante sobre essa pesquisa durante a semana. O que você destaca, Renata? O que mais te chama a atenção? Uma pesquisa ampla, né, com vários dados para a gente conversar, mas o que mais te chama a atenção? Olha, eu queria pegar aspectos, ou pelo menos dois nomes, para os quais eu acho que o impacto da pesquisa, que vocês já discutiram no noticiário, que eu também já discuti no noticiário e tal, é um impacto que atravessou a semana e tem tudo para se prolongar pelas próximas. Então eu acho que ele durou a ponto de entrar no nosso balanço, no nosso sentido da política na semana, tá? E os dois personagens que eu mais destacaria aí seriam a Marina Silva e o Joaquim Barbosa. Por uma conjunção de fatores, Tatiana. A Marina aparece, digamos, como a única figura que, neste momento, num cenário em que o ex-presidente Lula não participa da eleição, está ali num segundo lugar, digamos, não dá nem para usar a palavra polarização ainda, mas aparece muito robusta, mesmo na comparação com o Bolsonaro, que está lá em primeiro lugar, né? Que ela apareça nessa posição, tendo ficado muito ausente do debate público como ficou nos últimos meses, estando num partido em formação e ainda incipiente como é a Rede, e que apareça como a principal herdeira neste momento de um eleitorado do Lula que em boa medida ainda está procurando para onde ir, eu acho que é um sinal não só do recall que ela traz de outras eleições, mas de um perfil de candidatura que o eleitorado está buscando sem ter encontrado ainda, né? Essa é a Marina Silva. E o outro personagem que eu destacaria seria o Joaquim Barbosa. Por quê? Na mesma semana em que ele pontuou muito bem no Datafolha, não só de maneira geral, se destacando, digamos assim, num pelotão intermediário ali de candidatos, mas principalmente se destacando ainda mais em estados de grande peso eleitoral, como o estado de São Paulo, essa semana coincidiu com a discussão real dentro do PSB sobre lançá-lo ou não candidato a presidente, Tatiana. Então, eu acho legal de trazer para o nosso balanço, porque coloca um problema para o futuro. Quando Joaquim Barbosa começou a ser cortejado pelo PSB, a intenção não era necessariamente transformá-lo em candidato a presidente, Tatiana, até porque o PSB é uma federação de interesses muito diferentes, muito díspares, e em cada local ele está, digamos assim, associado a vários projetos, né? Só
Só que quando o Joaquim Barbosa se filia, né, anuncia a sua filiação, a sua pré-candidatura, coincidentemente no mesmo fim de semana da prisão do ex-presidente Lula, e logo na sequência aparece pontuando dessa maneira consistente, dessa maneira, digamos, expressiva no Datafolha, coloca um problema real para as lideranças do PSB que nós vimos aí na semana em público e principalmente nos bastidores. Como é que você abre mão de um candidato desse tamanho, Tatiana? Então, essa é uma questão que se deu nesta semana e que eu acho legal a gente destacar, porque é uma discussão que nós vamos ver aí pelas semanas que vão seguir. O Joaquim Barbosa, ele mesmo, pela história dele, pelo perfil dele, é um personagem que já se autocolocou na eleição. O que nós vamos ver aí é se os arranjos partidários vão viabilizar de fato essa candidatura. E ele tem algo que nenhum outro candidato tem, que é o fato de ser aquela figura tão comentada por nós aqui nos últimos anos, que é o outsider, né? Sim, é o outsider e ao mesmo tempo é um outsider associado no imaginário do eleitorado ao combate à corrupção por conta do julgamento do Mensalão. Ao mesmo tempo é um personagem que declaradamente votou no PT em uma série de eleições, que se manifestou contra o impeachment de Dilma Rousseff em 2016. Então você vê a peculiaridade dessa figura, Tatiana, como ele entra aí no mercado de candidatos com um perfil muito diferenciado. A essa altura está tudo muito opaco, não dá para saber ainda o que o PSB vai fazer mesmo, tá? E se vai lançar essa candidatura e se vai lançar para valer, porque isso é uma diferença em política. Muitas vezes se lança um candidato, mas esse lançamento não é para valer. Mas que ele se coloca com um perfil absolutamente distinto do que estava sendo oferecido por outros candidatos aí, isso é real, está dado e promete causar muita movimentação no que eu estou chamando aqui de mercado de pré-candidatos. Uhum. Renato, eu queria abordar um outro assunto com você, que é o seguinte: o presidente Michel Temer vai fazer um pronunciamento em cadeia de rádio e TV hoje, em meio às investigações contra os amigos dele e o risco de uma terceira denúncia. Daí tem informação do jornal O Globo, do empresário Gonçalo Torrealba, que é do Grupo Libra, que confirmou à Polícia Federal que o coronel João Batista Lima era responsável por arrecadar dinheiro para Temer. Essa é a primeira vez que a PF consegue, digamos assim, confirmar que um amigo do presidente pediu dinheiro em nome do MDBista, por causa das empresas do Porto de Santos, em São Paulo. Que leitura você faz desse pronunciamento? É o que a gente já viu anteriormente de uma antecipação de defesa? Provavelmente, Fernando, uma antecipação de defesa em termos mais ou menos vagos, tá? Evitando entrar muito diretamente nesse assunto, porque, de uma certa maneira, a partir do momento em que o presidente falar explicitamente sobre isso, daí é que o assunto estará na roda de vez. Mas é uma demonstração, esse pronunciamento, de uma aflição muito real do Michel Temer e do entorno dele. Por quê, Fernando? Nós estávamos há pouco aqui com a Tatiana discutindo o calendário eleitoral. Vamos analisar isso do ponto de vista do governo Temer. O que a gente assistiu nos últimos meses? As sucessivas tentativas de emplacar uma agenda que credenciasse esse campo para disputar a presidência e, eventualmente, credenciasse o próprio Michel Temer, né? Então, nós tivemos a agenda das reformas, nós tivemos a insistência com a reforma da Previdência. Uma bela hora foi necessário reconhecer que não haveria reforma da Previdência. Não sei se, talvez ninguém lembre mais nessa altura, Fernando, mas 2 meses atrás, quando abriu mão da reforma da Previdência, o governo anunciou ali um grande pacote de 15 itens, lembra? A agenda econômica que ia substituir a reforma da Previdência, nada daquilo andou, ninguém mais fala nisso. Houve o anúncio da intervenção federal no Rio de Janeiro, que se mostrou algo muito mais complicado e difícil de dar resultado do que o governo imaginava naquele momento. Ou seja, as chamadas agendas positivas não prosperaram e, pior, no meio disso, a investigação, as irregularidades, toda a agenda negativa e policial voltou a bater na porta do Palácio do Planalto. Então, é nesse cenário que o Temer vai fazer o pronunciamento de quem, nesse momento, tem muito pouca carta na manga
para tentar se manter no jogo. E quando eu digo no jogo, não é mais necessariamente sendo candidato, mas influindo no rumo da campanha, Fernanda. Uhum. Rapidinho, Renata, para a gente se despedir, quero só voltar à pesquisa Datafolha para te perguntar se o que está em jogo para valer na disputa eleitoral é a disputa pelos brancos e nulos, né? Tem lá os... Um candidato muito importante nesse momento. Né? Em algumas eleições tem mais voto do que os eleitos, né? Exatamente. Nessa pesquisa, eles vão de 16% a 28%, dependendo do cenário. E aí a gente tem também dados que a pesquisa Datafolha trouxe para quem vão os votos do ex-presidente Lula, se ele não for, como não deve ser, candidato à presidência. Marina Silva ficaria com 20%, Ciro Gomes ficaria com 15% e um outro montão iria para brancos e nulos. Uhum. Tatiana, que bom que você trouxe esse assunto, porque me permite falar do Ciro Gomes, já que a gente já falou um pouquinho da Marina e do Joaquim Barbosa, que foram destaques por outras razões. O Gomes foi um destaque também por aparecer, como você mencionou aí, como o segundo herdeiro dos votos do ex-presidente Lula, votos que em sua maioria ainda estão voando, e tem tudo a ver, Tatiana, com esse enorme percentual de não voto, de eleitor sem candidato, que a gente assiste há 6 meses da votação do primeiro turno. É inédito, o próprio Datafolha explica, um percentual de não voto tão expressivo há tão pouco tempo da eleição, 6 meses, relativamente pouco tempo para essas coisas, né? Essa pontuação do Ciro Gomes e essa característica de ele ser um herdeiro, digamos, que mostra a viabilidade dos votos do Lula, é uma coisa que pode ajudar o Ciro Gomes dentro dessa grande discussão que acontece no campo liderado, ou outrora liderado pelo PT, sobre a conveniência de se lançar, digamos, um genérico petista ou de se abraçar, que hoje parece ser a candidatura mais viável nesse campo, que é a do ex-ministro Ciro Gomes. Eu diria para você que a discussão interna no PT ainda caminha no sentido de lançar uma candidatura própria, mas que resultados como esse que a gente viu aí no Datafolha são o que o Ciro Gomes tem para exibir na tentativa de se credenciar para que o desfecho da negociação nesse campo da esquerda, digamos assim, termine de uma outra maneira, termine de uma maneira favorável para ele. Muito bem. Renata Lopretti, toda sexta-feira, aqui no Estúdio CBN, por volta de 4h15 da tarde, nos trazendo o sentido da política. Obrigada, Renata. A gente consegue encontrar, né, Tatiana? Claro, confusão. claro. Obrigada. Um beijo. Beijo. Hey, hey!